Bom, primeiro dizer do carinho também de estar voltando, né? Férias é complicado, que a gente vai e voltar é sempre muito difícil. Graças a Deus nós voltamos, né? Estamos em casa. A gente recebeu, na verdade, no final do ano passado, um convite para falar sobre Eurípides Barçanufo. E assim, a gente é um nome que é muito comum. Os espíritas falam muito esse nome. Tem muitas reuniões que são dedicadas a eles, tem grupos dentro das casas espíritas de estudo que recebem o seu nome. Então é um nome que chega a ser corriqueiro no movimento espírita. Mas quem é Eurípides? Quem, afinal, é esse espírito que veio, nessa última reencarnação, receber esse nome e fazer tantas coisas? Vocês vão ficar impressionados, assim como eu fiquei, da quantidade de coisas que esse homem tão pequenininho, tão franzino, conseguiu fazer em tão pouco tempo de existência. Eurípides Barçanufo, ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Embora Minas Gerais seja enorme, Sacramento é uma minhoquinha, uma dica da cidade, do estado, né? É muito pequenina, perto do estado de Minas Gerais. E uma cidade absurdamente católica. Absolutamente católica. Ela foi construída com autorização de Dom João VI, lá na época do Império. O padre daquela redondeza falou que estavam precisando formar uma cidade católica. E Dom João VI, por carta escrita, autoriza a criação de Sacramento, dizendo que ali seria um lugar de pasto para as almas. Ele nem sabia o quanto serviria de pasto para as almas daquela cidade lá no meio do nada. Como espírita gosta de falar de reencarnações, a gente vai falar um pouquinho das reencarnações pretéritas de Eurípides Barçanufo, mas sem entrar em muitos detalhes, porque tem tanta coisa dessa encarnação para a gente falar que se a gente ficar falando das outras, a gente passa por elas. Ele veio lá no século I a.C. como Marcos. Ele era essênio e morreu queimado e foi recebido por Lisandro, uma das encarnações conhecidas de Bezerra de Menezes, e foi recolhido também à época pelo próprio Jesus. Olha só que espírito é esse. Lá antes do Cristo ter chegado, ele já faz o trabalho, ele é conhecido como o primeiro mártir da nova aliança de amor. Ele faz o trabalho e quando ele regressa à pátria espiritual, é recebido por Bezerra de Menezes e por Jesus. Depois ele vem como Rufo. Rufo é citado no livro Ave Cristo. Vocês devem lembrar da história que ele é um escravo e ele se torna cristão. E aí ele tem a oportunidade de negar o cristianismo para salvar a sua família. Mas ele não consegue fazer. Porque depois que a gente aceita Cristo, aquilo é mais forte do que nós. E aí então o rapaz fala para ele, então você vai ser arrastado por cavalos e a sua família vai ser vendida como escravo. O homem que vai comprar a família dele vai até ele e fala, meu filho, vai em paz. Sua família estará bem. Eu sou cristão. E aí, nesse momento, ele também se liberta e vai voltar para nós, já lá em 1741, como Johann Caspar Lavater. Mas o que esse homem tem de importante? Primeiro, ele nasce na Suíça, em Verdun. E Verdun tem alguma coisa a ver com doutrina espírita? Pois é, ele vem lá, ele é um pastor protestante e ele é amigo de Pestalozzi. Olha só a escola que ele funda lá em Verdun, o Instituto de Educação de Verdun, onde estudou ninguém menos que Hippolyte Léon Denis Arrivé, o nosso Allan Kardec. Depois dessa encarnação lá em Zurique, ele reencarna no Brasil, como simples, o termo que eles usam é assim, um simples lenhador de pés no chão. Porque como ele vem, ele reencarna no dia, podemos passar, ali é Sacramento, né, gente? Ele reencarna no dia 1º de maio de 1880. 1º de maio, alguma data interessante? É dia do quê? Dia do trabalho.
Então ele reencarna no dia 1º de maio de 1880, já deixando a deixa do que viria pela frente. Vai desencarnar lá embaixo, no 1º de novembro de 1918, mas a gente vai falar disso lá no final. Vamos ficar só no reencarne aqui. Ele é filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido por seu Mojico, e é filho também de Jerônima Pereira de Almeida, a Dona Meca. Eurípides é o terceiro de uma família de 15 filhos, que eu não vou nem me atrever a ler o nome para vocês, mas é interessante que vocês tentem ler pelo menos o nome de 3 irmãos de Eurípides, porque são assim únicos. Os pais tinham muita facilidade, criatividade em escolher o nome dos seus filhos. Uma curiosidade é que nenhum deles tem sobrenome. Eles têm o nome principal e o segundo nome. Todos têm 2 nomes. O único desses 15 que não ficou muito tempo foi Heródoto. Heródoto desencarnou com 8 meses de idade. E aí perguntavam para o seu Mojico por que ele não tinha colocado sobrenome nas crianças. Ele falava, isso daí é prevenção. Vai que um dos meus meninos se torna famoso. E ele nem sabia que Eurípides seria esse homem tão conhecido naquela cidade. Mesmo sem sobrenome, não teve problema. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia que ele era da família do seu Mojico e da Dona Meca. Podemos, Fabinho? Ele, quando criança, numa família com 15 filhos, numa cidade de interior de Minas Gerais, a gente já imagina o quão difícil foi essa infância. Pouquíssimas vezes ele teve nos pés sapato. A maioria das vezes ele precisou andar descalço, porque ele não tinha. Para enganar a fome, ele andava com raspinhas de bala no bolso, de rapadura. Quando ele sentia muita fome, ele chupava aquela raspinha de rapadura e aguardava para serenar a fome dele. Com 5 anos de idade, vendo toda a situação que os pais passavam, a dificuldade com os irmãos, alguns mais velhos e já tinha menores que ele também, ele resolveu pescar. Ele foi para o riozinho da região e pescava, pegava uns peixinhos pequenininhos e ia para a cidade vender. Toda a moedinha que ele ganhava da venda daqueles peixes, ele entregava na mão da mãe. Falava, mamãe, é para você. A Dona Meca, embora uma mãe muito carinhosa, era uma mulher muito doente. Ela era católica fervorosa, só que ela não conseguia ir para a igreja, porque toda vez que ela entrava na igreja, ela desmaiava, tinha crises convulsivas, ela sofria realmente problemas físicos ao adentrar na igreja. E aí, o padre, que era muito querido deles, resolveu que ela poderia assistir aos cultos em casa, para que ela não sofresse mais nenhum tipo de constrangimento pela cidade. Imagina, né? Se aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, que é tão grande, acontece uma coisa, todo mundo sabe. Imagina em Sacramento. Nem dentro de casa você tinha sua liberdade, as coisas já fluíam mesmo sem que ninguém soubesse. Por conta disso, Eurípides se torna... Antes disso, desculpa. O pai tem uma lojinha muito pequena, que não consegue trazer grandes quantias para dentro de casa, porque a casa que eles moravam ficava a 14 quilômetros do centro da cidade. Era o interior do interior. Mas o seu Mojico, juntando as suas economias e conseguindo com alguns amigos, conseguiu se mudar para o centro de Sacramento. Lá ele montou uma lojinha um pouco maior, e aí a coisa começou a melhorar para a família. Eurípides conseguiu ir para a escola. Era um aluno brilhante. Tudo que passava na frente dele, ele aprendia, com uma rapidez, com uma velocidade que era de espantar. Mas aconteceu um problema. Com 12 anos de idade, os pais foram chamados à escola. Os professores todos reunidos, quando entrou o seu Mojico e a Dona Meca, e o professor falou para ele: queridos, eu lamento, mas não tem mais nada nessa escola que eu possa ensinar para o seu filho.
ele já domina todo o conhecimento que nós temos. Ele precisa sair daqui para ir para uma escola onde ele possa alçar voos maiores. E aí, aos 12 anos de idade, Eurípides se vê sem estudo, sem escola, nada ali por perto que pudesse auxiliá-lo nesse progresso. Mas ele não desanima, não. Ele fala que o sonho dele era ser médico. E aí ele começa naquele processo do eu quero a medicina. O pai fica tão impressionado com uma criança tão pequenina ter uma certeza tão grande do que ele queria para si, que matricula Eurípides na Escola de Medicina da Marinha, lá na capital do Império, Rio de Janeiro. Eurípides chegou a vir 2 vezes aqui no Rio. Mas quando ele voltou para Sacramento para fazer a sua mala e voltar enquanto aluno, e que eles contaram para Dona Meca que ele ia ficar aqui no Rio de Janeiro estudando, ela teve uma crise tão grande, mas tão grande, que ele não teve coragem de vir. Naquela hora, ele nem tinha ainda entrado na sua faculdade de medicina e ele já vai voltar à estaca zero. Mas isso seria motivo de descanso, isso seria motivo de reclamação para muitos de nós. Para ele, não. Isso para ele serviu como gás, serviu como tora colocada na lenha. Ele começou a estudar sozinho. Eurípides Barçanufo é autodidata. Fala fluentemente o francês. Uma vez, a Dona Meca e o seu Mojico hospedaram na sua casa um casal de médicos que estava passando pela cidade. Quando Eurípides descobriu que eles eram médicos, se incomoda de eu ler um pouquinho o seu livro? Ele leu aquele livro com uma velocidade, só que ele não lia, ele lia e aprendia, porque ele estava relembrando a vida pretérita onde ele já houvera sido médico. Então, toda vez que ele passava os olhos naquilo, era como relembrar. Sabe quando a gente não vê uma pessoa há muito tempo e quando a gente encontra aquela pessoa parece que a gente viu ontem? Era isso que acontecia com ele, cada palavra que ele ia encontrando no livro. Nesse livro, tinha alguma coisa falando sobre homeopatia, e ele ficou encantado com a homeopatia. Um dos desejos de Eurípides era conseguir a cura para essa doença da Dona Meca. E ele começou a estudar as plantas, ele começou a estudar profundamente. E aos 16 anos de idade, ele abre a primeira farmácia lá em Sacramento, onde ele começa atendendo as famílias pobres. Mas depois essa farmácia ganha uma proporção, ela cria um nome tão vultuoso que ela passa a atender 2.000 pessoas por dia. Imagina, a gente está falando lá, vamos lembrar, é Sacramento. E eram 2.000 pessoas que eram atendidas, pobres, ricos, independente de religião. Lembrando que ele era católico. Católico de verdade, daqueles que não têm coragem de dar a costa para o altar para se retirar da igreja. Quando ele ia sair, ele ia andando de costas em respeito àqueles santos que estavam lá no púlpito, que estavam lá na cúpula da igreja. À época de Eurípides, era proibido a divulgação da Bíblia. Ninguém podia ter contato com a Bíblia. As missas eram rezadas em latim e ninguém tinha contato físico com ela, eram só os padres. Mas Eurípides, ele era tão estudioso, ele era tão carolinha, que o padre deu para ele uma Bíblia de presente. Ele levou a Bíblia para casa, ele estudava, e ele conseguia entender plenamente tudo que estava escrito ali. Só tinha uma coisa na Bíblia que não entrava na cabeça dele de jeito nenhum, que eram as bem-aventuranças. Como assim, bem-aventurados que sofrem? Como assim, bem-aventurados os que sentem dor? Isso não entrava na cabeça dele de jeito nenhum. Ele não conseguia perceber, ele não conseguia entender o que Jesus quis dizer com aquilo. E essa era uma das dores dele. Era não entender as bem-aventuranças. Ele já falava fluentemente o inglês e ele se torna amigo de um professor chamado Inácio Martins de Melo. Esse homem, esse professor, vai ser o braço direito dele durante toda a sua vida. Todas as obras que eram lançadas fora no Brasil,
que eram traduzidas para o francês, esse homem fazia chegar até as mãos de Eurípides. Então, tudo o que acontecia no mundo, Eurípides tinha conhecimento por conta do professor Inácio. Agora, cabe lembrar também que ele, assim como Francisco de Assis, amava os animais. Sempre foi muito preocupado com todos os bichinhos. Ele tinha um mutu, que é um pássaro, só que ele deixava solto, ele nunca aprendeu esse pássaro. Na verdade, o pássaro tinha Eurípides. Aonde Eurípides ia, o pássaro o acompanhava. E aí, um dia, o coronel resolveu caçar. Tinha um pássaro tão bonitinho, dando mole, que adivinha o que aconteceu? O coronel caçou o mutu de Eurípides. Quando ele descobriu quem era o dono do pássaro, ele ficou sem saber o que fazer. E olha que Eurípides era só uma criança. E ele foi lá na casa do seu Mojico, pediu para falar com Eurípides e pediu desculpas. Meu filho, eu não sabia que esse pássaro era seu, senão eu não teria matado. Ele recebeu aquele pedido de desculpas e desejou que aquele homem jamais matasse nenhum outro pássaro, porque todos eram da criação de Deus. É tanta coisa, gente. Deixa eu fazer nas minhas... Aqui. O seu Mojico percebeu que o filho tinha condições de cuidar da educação dos irmãos. Todos os irmãos estudaram com Eurípides Barçanufo, inclusive os mais velhos. Ele foi responsável pela educação dos 14 irmãos e da sua. Então, ele foi responsável pela educação dos 15 filhos do casal. Um dos trabalhos que ele fazia, ainda criança, era auxiliar na contabilidade da loja dos pais. Antes dele chegar no papel de contador para o pai, ele auxiliava fazendo pequenas limpezas na frente do estabelecimento. Se alguém chegava com seu cavalo, ele ficava tomando conta do cavalo para que o freguês pudesse ficar à vontade dentro da loja do pai. E ele ganhava aquelas moedinhas de sempre que ele entregava para quem? Para a Dona Meca. As moedinhas eram sagradas para a Dona Meca. Com 22 anos de idade, ele já é um homem. Um espírito com essa capacidade, com todo esse conhecimento que ele traz em si, aos 22 anos de idade, ele já era um homem. E ele cria o Grêmio Dramático Sacramentano, um lugar onde eles usavam para fazer teatro. Porque na Europa o teatro estava com toda e ele queria trazer isso também para o seu povo. Muitas vezes deu errado. Teve uma peça que era drama, só que os pais não deixavam as meninas representar de jeito nenhum, era só homem no palco. E aí a história era simples. Maria gosta do João, João não gosta de Maria, e Sebastião gosta de Maria, que não gosta de Sebastião. Simples assim, como todo drama deve acontecer. Em determinada cena, a Maria tinha que cair, porque ela morria de amor. Só que na hora de colocar roupa no rapaz, eles colocaram o espartilho tão apertado que ele não conseguia cair de jeito nenhum. E ainda tinha uns ferrinhos assim na perna, que toda vez que ele tentava baixar, ia furando. Então ele não conseguia, ele ficava... E o ponto da peça era o Eurípides. E aí ele ficava lá de trás, cai Maria! E Maria lá quietinha, tentando cair, mas só... Cai, Maria! E Maria não caía. Em determinada hora ele ficou nervoso e falou, Maria! Cai, Maria! Bem alto. Quando o rapaz viu que não tinha jeito, que ele ia ter que cair, que ia furar a perna, que ia se apertar, ele se jogou. Foi caindo devagarzinho. Mas ficou tão engraçado que aquele drama virou comédia. Ficou em cartaz não sei quanto tempo. As pessoas amavam e ficavam muito tristes quando não acontecia a cena desastrosa de furar a sua perna, né? Então, mesmo que não desse certo, ele estava levando aqueles jovens para um caminho que ele ainda não sabia cristão, mas para um caminho que não estimulava ao vício. Ele estava ali conduzindo para o atendimento moral que todos nós devemos conduzir os nossos jovens. Ele funda a Gazeta. A Gazeta foi um jornal que começou dentro da escola. Depois ela ganha a cidade, passa a ser órgão informativo da cidade toda. E ele mesmo escreveu várias crônicas para a Gazeta.
Ele é cofundador da Fundação São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, esse espírito que nós sabemos, que dedicou a sua última encarnação aos pobres. Tudo que ele fez foi em prol dos pobres. Ele funda o Liceu Sacramentano, a escola mais importante da região, no dia 31 de janeiro de 1902, e ele, mesmo sem ter diploma, ele é o diretor e ele lecionava o francês e geografia dentro dessa escola. E foi vereador eleito por 2 mandatos seguidos na sua cidade. Outra coisa que ele não queria de jeito nenhum. Quem convenceu Eurípides a se tornar vereador foi o pai, dizendo que aquilo ia dar muito prestígio para a família. Vê se pode. E ele dizendo, mas papai, eu não estou interessado em prestígio, política não é coisa minha. E o pai falava, mas filho, você se dedica tanto aos pobres, que é melhor chance de trabalhar com os pobres do que se tornando vereador? E aí ele se torna o vereador. O detalhe é que no segundo mandato, eles fazem, por votação interna, dizendo que eles aumentariam em mais 1 ano e meio o tempo de permanência lá como vereador. E ele cumpre somente o combinado com o povo. Quando chega na época de começar esse 1 ano e meio, ele entrega o cargo porque ele fala que não foi eleito para esse período todo. Ele fora eleito pelo povo para trabalhar somente naqueles 2 anos que ele tinha direito. Um homem reto, né? São 3 inquietações na vida de Eurípides Barçanufo. A doença da sua mãe, as bem-aventuranças que ele não consegue entender de jeito nenhum, e o seu tio Mariano, o queridíssimo tio Senhor, que se torna espírita. Tio Senhor mora na Fazenda Santa Maria. Essa fazenda, nesse quartinho que está aqui, é que tudo vai acontecer. Tudo acontece naquela janela. Eurípides Barçanufo, num dos dias que o tio Senhor teve que ir para sua casa, ele fala, é hoje que eu vou ter oportunidade de conversar com meu tio. E aí ele chama o tio para conversa. Mas tio Senhor, o senhor é um homem tão esperto, o senhor vai ser espírita, tio? O senhor deve estar passando por algum problema mental, a gente tem como conversar com o senhor. E o tio está falando, meu filho, eu não estou fazendo nada demais, eu não posso negar o que os meus olhos veem, eu vejo o que acontece. Ah, tio, não se presta a uma coisa dessas, meu tio. O senhor fica envergonhando a família fazendo essas coisas. E aí, quando o tio Senhor descobriu que não ia ter jeito, ele falou, olha, Eurípides, eu não posso discutir com você porque eu não tenho capacidade de argumentar com um homem tão culto quanto você. Mas faz o seguinte, fica com esse livro, lê esse livro. Se você achar que não tem nada a ver, eu aceito. Mas se você achar que vale a pena continuar lendo, aí você me fala que eu te dou outros. E entrega para ele depois da morte de Leon Denis. Ele começa a ler. A introdução ele acha de uma leveza, de uma suavidade, que desperta nele uma atenção. Nisso a família toda já foi dormir. Tio Senhor acorda, está Eurípides lendo. Tio Senhor volta a dormir, acorda novamente, encontra Eurípides lendo. Aquela noite inteira ele não conseguiu dormir, encantado com os conhecimentos que ele consegue adquirir naquela obra. Aí, tio Senhor não tem outra escolha. Tio Senhor faz o convite para ele. Qual será o convite? Eurípides, meu filho, vamos lá assistir uma sessão espírita? Vamos lá na fazenda? Mas aí já era radical demais. Entre gostar de um livro e assistir uma sessão, tem uma distância. Mas ele fala, pode crer, tô contigo, tamo junto. E ele marca, sem que ninguém saiba, um dia para ir assistir ao culto. Na sexta-feira santa do ano de 1904, quando ninguém está esperando Eurípides Barçanufo na fazenda, eis que ele aparece. Era natural, deixa eu só ver qual é o outro slide que eu esqueci. Era natural, obrigada. Era natural que todo aquele povo que morava ao redor da fazenda estivesse lá. Porque, afinal de contas, Sônia, vem para cá. Aqui, minha mãe está aqui, por isso que eu estou te falando, vem para perto da mamãe.
era natural que todo mundo já estivesse ali na fazenda. Só que, por curiosidade, tinham 2 lugares vazios lá na borda da fazenda, na borda da mesa, assim. E Eurípides olha aquilo, e para quem será que eram aqueles lugares? Era a espiritualidade que já tinha avisado que teriam 2 visitantes naquele dia. Eurípides Barçanufo e o seu fiel amigo. Pode passar, por favor. Quando começa a reunião, o espírito de Bezerra de Menezes recebe o convidado dizendo assim: enfim, Eurípides Barçanufo está entre nós. Olha só. Deus seja louvado. Alegre-se, meu filho, porque sua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Devo me retirar. Agora veja isso. Bezerra de Menezes dizendo que tem um espírito de alta hierarquia e que ele precisa se retirar porque esse espírito quer falar. Eurípides, já cheio de pulga na orelha, pensa, mas quem será? O espírito, claro, que ouviu e resolve responder: sou o seu anjo protetor. Mas como você se chama? Na minha última existência aí na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Sim, Eurípides, nós somos amigos de outras épocas. Apesar da Irmandade ter o meu nome, lembra que ele era o co-criador da Irmandade São Vicente de Paulo? Apesar da Irmandade ter o meu nome, eu quero que você se afaste dela. Esse é o meu primeiro conselho. E não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, espalhe aos 4 ventos. Esse é o meu segundo conselho. Eurípides, parado, ouvindo aquilo, São Vicente de Paulo dizendo que é o anjo protetor dele, é muito baque para um homem só, e aí ele fala lá nos pensamentos dele: se isso existe mesmo, se tem espírito mesmo, se esses espíritos evoluídos estão aqui mesmo, então é o seguinte: eu quero que o Aristides receba o espírito ai, meu Deus, qual é o nome dele que eu esqueci? João Batista. Eu quero que Aristides receba o espírito de João Batista e que ele diga para mim, me explique as bem-aventuranças que até hoje não entendi. Aristides era um trabalhador lá da fazenda, daqueles que não consegue escrever O, nem com qualquer garrafa. Ele não consegue fazer um O, de tão analfabeto que ele é. E aí, através dele, naquela mesma noite, o espírito de João Batista faz a mais bela explanação das bem-aventuranças. Não tinha mais o que duvidar. Não tinha mais para onde fugir. E Eurípides, no final dessa reunião, no final dessa noite, ele se debruça sobre a mesa, completamente envolvido pela espiritualidade, e aí ele é levado para um outro nível. E olha só quem ele acaba encontrando. Não é pouca coisa não, né? Ele se encontra com Jesus. Ele vai andando, ele vai vendo aquele cenário tão lindo, tão bonito, é tudo tão bonito, e ele se sente tão indigno de estar ali, porque ele era só um homem. E Jesus, à sua frente, quando ele olha, o mestre está chorando. E ele fala: Senhor, por que choras? E já pensando, deve ser por aqueles todos que fazem o mal, que propagam o mal e que perseguem. Silêncio absoluto. Para ter garantida a certeza de que ele tinha sido ouvido, ele volta a perguntar: Senhor, por que choras? E aí, dessa vez, uma voz docíssima responde: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, porque esses nós devemos amar. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não o praticam. E aí, ele é convidado a retornar ao corpo. Não tem condições de voltar para sua casa. É muita informação para processar, ele precisa de um tempo para entender tudo o que estava vendo. Mas assim que ele recobra a sua personalidade, assim que ele recobra o seu eu, ele pergunta para o tio: tio, quem é Carlos?
E o tio fala, Carlos é um homem que mora lá depois da floresta. Falou, tio, nós precisamos ver o Carlos. Falei, claro, meu filho, a gente vai sim, a gente vai lá amanhã e está tudo certo, a gente vê o Carlos. Falou, não, tio, a gente tem que ver o Carlos hoje. Tem 3 dias que ele não come, tem 3 dias que ele não bebe. Ele não aguenta esperar até amanhã. Ai, Eurípides, pelo amor de Deus, é tudo muito escuro, tá frio, tá... Tio, nós precisamos ir hoje. E eles foram. Quando chega lá na casa do Carlos, ele bate, vem aquele homem para atender, ele dá água, ele dá a comida e ele beija a fronte daquele homem, que era um leproso. Ele estava abandonado lá na floresta, porque ninguém queria chegar nem perto dele. E adivinha o que acontece com esse homem? Ele se cura. Aí está o primeiro milagre atribuído a Eurípides Barçanufo. Quando ele volta para casa, ele vai colocar em prática aquilo que ele houvera combinado com São Francisco de Paulo. Ele vai devolver toda a documentação e vai se afastar da Irmandade. Ele fala com um padre que era um amigo seu, eles eram muito próximos, foi inclusive o padre que deu para ele a Bíblia, o padre Antônio Teodoro. E ele fala, padre, a partir de hoje eu estou me afastando da Irmandade porque tornei-me espírita. E o padre, quando ouve aquilo, fala, meu filho, você está endemoniado. A gente cuida de você, meu filho. E ele fala, não, padre, eu nunca estive tão lúcido na minha vida. A partir desse momento, eu sou espírita. E devolve todos os documentos. Uma cidade enorme, como a gente tinha falado, que era Sacramento, com 30 minutos toda a população sabia do que tinha acontecido com Eurípides. Ele que já atendia o povo lá na farmácia, ele que já cuidava dos pobres, ele que já tinha essa vida toda construída, de homem adulto, de 22 anos. E aí, essa não foi uma das partes mais difíceis, não. Mais difícil foi falar para os pais dele que ele houvera se tornado espírita. A dona Meca, quando ouve, ela fica quietinha, mas entra em crise. Daquelas que ela dava quando entrava na igreja. Só que Eurípides agora já tinha aflorado nele todas as mediunidades. Qualquer nome de mediunidade que vocês pensem de O Livro dos Médiuns, ele tinha aflorado. E aí ele consegue enxergar ao lado da sua mãe a doença que ela tinha. Ela só estava obsidiada. E aí ele conversa com esse espírito junto com o tio e eles conseguem fazer o segundo milagre. Dona Meca está curada. Ela não era doente, ela era médium e não tinha trabalhado a sua mediunidade. Era médium de vidência e era médium de cura. Quando ele fala para o pai fala para ele, meu filho, mas isso vai dar um trabalho, porque eu sou um homem de negócio, todo mundo já conhece a gente, isso não vai dar certo, meu filho, volta atrás, vai lá e fala, padre, que dá tempo ainda de você ser católico de novo. Como se fosse botão on e off, né? Ele fala, não, papai, mas eu estou tão certo, que eu não vou voltar atrás. O pai não concorda, mas não discorda. Ele se torna neutro naquele momento. Mas toda vez que alguém tenta chegar perto para falar mal de Eurípides, ele fala, mas espera aí, você é mais culto que o meu filho? Você é mais bom que o meu filho? Então você não pode falar dele, não. E aí, ele se torna um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Sabe o que esse homem faz? Ele coloca para vender na tenda dele, lá na lojinha dele, o Pentateuco. Olha que espetáculo. Só que nada é tão simples assim. Ele era dono do Liceu Sacramentano. Quando a notícia espalha dizendo que tudo está acontecendo, que Eurípides enlouqueceu, que ele agora é endemoniado, o que os pais fazem com seus filhos? Tira o filho dali, meu filho não pode estudar aí. Mas pior ainda, primeiro eles tentam coagi-lo. Seu Eurípides, quanto o senhor quer para desmentir esse negócio? Oferecendo dinheiro para que ele desmentisse que não era espírita, para que ele pudesse seguir. Ele fala, não, eu não posso aceitar isso não, eu sou espírita sim. E aí levam os seus filhos, os professores abandonam, a escola tem que antecipar para outubro o fim das aulas, o fim do ano letivo, para que os alunos não fossem prejudicados. Ele fica tão entristecido,
que ele começa a chorar. É claro que isso não é tudo num dia, né, gente? É que é muita coisa para falar, a gente está falando num ritmo, né? E ele começa a chorar. Ele se sente tão perdido, porque o espírito de Francisco de Paulo havia dito para ele, lá no primeiro encontro, que todos o abandonariam, mas que ele mantivesse firme o seu propósito no bem, que ele seria amparado pelos espíritos superiores. Fabinho, troca para mim. E aí ele está entristecido e ele começa a sentir a presença de um espírito, aquela presença gostosa, aquela coisa assim tão materna. Quando ele depara e que ele reconhece o espírito que está diante dele, ele acha que ele está sendo mistificado. Ele fala, eu não aceito, eu não quero. Só que uma das mediunidades que ele tem é a mecânica. E o braço dele começa a psicografar mecanicamente. Terminado a psicografia, ele vai ler e está escrito assim: apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramento, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua o curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o meu manto de amor. Maria, serva do Senhor. Olha quem vem envolver a esse homem. E olha que espírito é esse. Porque nós, por muito menos, ficamos bem quietinhos, né? Você é espírita? Ah, eu sou kardecista. Ah, eu sou a mesma religião de Chico Xavier. A gente não fala, eu sou espírita sim, e explica o que é o espiritismo. Mas ele, lá em 1800 e lá vai pedrinha, ele coloca o nome da escola dele bem grande, Colégio Allan Kardec. E ele sai sendo defamado pela cidade inteira, afirmando, feliz da vida e dizendo, eu sou espírita. Pode mais um, por favor, Fábio. No dia 11 de junho de 1904, ele institui o culto das 9 horas. É um culto cristão que é feito às 9 horas. Só que não ia ninguém, ele ficava sozinho na escola. E aí ele começava a fazer as preces, ele começava a falar. E sabe o que acontecia? Parecia que colocavam aqueles megafones e a cidade inteira ouvia o que ele estava falando dentro da escola, lá dentro da sua casa. Uma pequenininha fala, mas mãe, que barulho é esse de homem? Fala, ah, filha, é o espírita que está rezando. Então isso já foi acontecendo. E as pessoas foram entendendo e foram voltando. Uma coisa curiosa do Colégio Allan Kardec é que no dia que ele abria a inscrição, as inscrições eram encerradas, porque era uma procura tão grande que não tinha uma vaga. Eles tiveram que ampliar a escola, chegaram a ter 210 alunos. Só que isso Eurípides já não viu, isso já aconteceu mais adiante. Quando ele estava dando aula, em alguns momentos ele entrava num transe, naquele turbilhão, e os alunos já sabiam. Ele se sentava e os alunos ficavam quietinhos esperando. Quando ele voltava em si, ele contava o que tinha acontecido. Uma vez, ele viu o Tratado de Versalhes. Ele esteve lá no final da Primeira Guerra, e ele viu quem eram os homens que estavam ensinando, o que eles estavam conversando. De outra vez, ele falou para os alunos, dentro de alguns minutinhos vai entrar um homem pela porta. Eu quero que todos vocês se levantem e fiquem paradinhos para recebê-lo. Nisso que ele acaba de falar, o homem entra, correndo, esfomeado, fala, seu Eurípides, por favor, eu preciso que o senhor vá lá na minha casa para fazer o parto da minha mulher, porque está muito difícil, a parteira não está dando conta do recado. Ele fala, calma, meu filho, eu já estive lá, o parto já foi feito. E aí o homem fala, mas não foi. O senhor não foi, senão eu tinha cruzado com o senhor pelo caminho. Por favor, seu Eurípides, o senhor vá lá na minha casa comigo. E embora ele houvera explicado que ele tinha ido sim, que tinha feito sim o parto, o homem não acreditou e ele resolveu acompanhar o homem até a casa. Quando chegou lá, que a esposa olhou para ele e falou, ah, doutor Eurípides, nem precisava ter voltado. Está tudo bem comigo e com meu filho. E aí, são essas histórias maravilhosas. Vou correr porque a gente está em cima da marca. O padre Feliciano, ele foi convidado lá de São Paulo, ele foi trazido de São Paulo para fazer um debate e desmascarar Eurípides Barçanufo na frente de todo o público.
ele foi convidado para, no coreto, na frente da igreja central da cidade, acabar com esse homem. E aí ele vai, Eurípides já tinha ouvido esse padre falando outras vezes, porque ele houvera sido levado em desdobramento para assistir. E ele agride do início ao fim Eurípides Barçanufo. Um silêncio que nem mosquito tinha coragem de passar. Quando é dada voz para Eurípides, a primeira coisa que ele faz é uma prece, pedindo que envolvesse a todas as pessoas que estão ali e ao próprio padre. E enquanto a agressão era pessoal, ele não fez nenhum tipo de comentário. Mas quando a agressão começou a se tornar com a doutrina espírita, aí não. Aí ele não podia aceitar. E aí ele foi discorrendo. Não preciso nem dizer para vocês quem o público aclamou como vencedor. Ele foi levado aos ombros, todos felizes. Mas antes de sair, ele vai até o padre, oferece a mão e dá um abraço. Esse homem fica tão chateado, que é natural, que ninguém gosta de perder. A gente não gosta de perder em Adedanha, a gente vai gostar de perder na frente de 2.000 pessoas, tendo sido trazido de outra cidade para dar conta disso. E aí ele, junto com o farmacêutico que tinha na cidade, o senhor Antônio Augusto Neto, um farmacêutico que estudou na melhor escola de farmácia que existia, não entrava uma viva alma na farmácia dele. A farmácia dele ficava um pouco acima da farmácia de Eurípides. Só que Eurípides atendia todo mundo. Ele nunca cobrou por um remédio que ele houvera dado. Ele sabia que não era obra dele. Ele sabia que quando não era ele que estava fazendo, lembrando das encarnações passadas, era Bezerra de Menezes. Então ele não se sentia no direito de cobrar nada. E aí, a Igreja Católica, junto com esse homem, o senhor Antônio Augusto Neto, abre um processo de exercício ilegal da medicina. E aí é aquele turburinho. Eurípides fica triste, fica chateado. No dia que ele vai prestar o depoimento dele na delegacia, que ele começa a andar pela rua, ele começa a ver a quantidade de espíritos que estão na rua jogando flores para que ele pudesse passar. Quando ele olha para cima, lá no cume da escola do Colégio Allan Kardec, ele vê ninguém menos que o espírito de Ismael, com a sua espada em punho, Ismael, o protetor do nosso Brasil, é isso mesmo, com sua espada em punho dizendo: Eurípides, nada tema, eu estou com você. Quando ele olha para o lado, que ele olha a farmácia, está Eurípides olhando, o professor Bezerra olhando de lá e falando: meu filho, daqui sou eu que estou tomando conta de você. E ele ouve a própria voz de Jesus dizendo: meu filho, nós estamos com o Pai, nada devemos temer. Ninguém teve coragem de processar Eurípides Barçanufo. Ficou indo o processo, ficou indo, até que ele foi... Qual é a palavra certa que eu esqueço? Ele foi extinguido, acabou. Ele não foi denunciado, ele não foi processado, ele não recebeu a pena por isso, né? Bom, esse é um resumo bem pequenininho. Gente, a vida desse homem é um encanto. Vale a pena para quem quiser, eu acho que não é o termo não, acho que vale a pena para todos nós, porque é um exemplo de vida. Nós estamos deixando aqui as biografias, onde nós encontramos, as bibliografias, de onde nós encontramos as biografias, Corina Novellino, Jorge Risini, tem Eurípides Barçanufo de Roma Sacramento, Ave Cristo, Tormentos da Obsessão, eu nem falei, né? Sabe onde é que ele está trabalhando hoje? No Hospital Espírita Esperança, lá no plano espiritual, esperando a gente chegar. Estamos quase indo. Tem documentários maravilhosos da vida dele no YouTube, e também parte dessa pesquisa veio lá do grupo de vivência espírita Eurípides Barçanufo, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que a Sônia está aqui representando o grupo, que é a nossa casa de origem, né, e que ela nos ajudou tanto, trazendo tantas informações. Que Jesus seja conosco e que nós tenhamos a coragem de um mineiro, de uma cidade tão pequenina, que nós tenhamos a coragem de nos assumir espíritas. Fiquem com Deus.